Então, vamos lá. Eu falei que esse encontro seria especial porque eu vou fazer uma dinâmica com a gente, que é uma coisa que eu fiz recente, eu achei que funcionou muito. Então, a gente trabalhando essa história de se enxergar mais, né, de entender mais como a gente vai dar a mão para a gente mesma e vai seguir num caminho de compromissos e combinados mais assertivos, tem uma trajetória que ela precisa ser fixada no nosso próprio inconsciente, assim, na nossa própria rotina. Porque quando a gente é mais jovem, né, início da vida, né, passou um pouquinho da adolescência, a gente é estimulado, a gente tem estímulo de escola, estímulo de convivência, familiares muito próximos. Depois a gente forma a nossa própria família e aí a gente vai, acaba que a gente tem que se autoestimular. Eu percebo isso, assim, com as nossas responsabilidades, né? E muitas coisas a gente não consegue fazer ou se organizar porque a gente fica nesse lugar de patologia mesmo, né? De um cérebro que não funciona como deveria, de ter essa, que nem eu canalizei no encontro nosso, essa promiscuidade energética, uma disponibilidade para pessoas que talvez não deveria estar disponível, de movimentos que a gente se coloca muito abertos mesmo, a gente abre muito. A gente conhece pessoas e fala, que legal, talvez tenha aqui uma afinidade, né? Coleguinha de escola, que a gente já conversou, né, Tati, também. Tudo isso vai abrindo e a gente fala, não, tudo bem. E isso, quando a gente tá nessas trocas energéticas, a gente tá, às vezes, perdendo conteúdo. A gente tá perdendo, não diria perdendo porque tem um aprendizado, mas a gente tá se vulnerabilizando, né? Então eu acho que ninguém pode baixar nossa frequência energética, eu acredito nisso muito. Mas eu acho que a pessoa não pode sugar nossa energia, mas ela pode parear com a dela. Então, se chegar alguém com energia muito baixa próximo da gente, se a gente não tiver com uma energia ali 400 para cima, vai parear e vai descer, né? Então, nisso eu acredito que a gente troca essas energias com as pessoas. Então, essa sabedoria, né, de não ser tão promíscuo energeticamente, de escolher quem vai fazer parte. Tem aquela máxima que fala, né, que somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive, isso é uma realidade. Porque o nosso cérebro, ele é plástico e ele sofre uma o estímulo, ele acontece mesmo, ele sofre uma mudança quando os cérebros estão trocando informação. Que nem a gente aqui, por mais que a gente esteja online, a gente está trocando informação cerebral. Então, imagina a convivência diária com pessoas. Um cérebro está moldando o outro, isso é fato, né? Mas isso não é algo que a gente fala tanto e não é uma consciência e um conhecimento que está aí para todo mundo, né? A gente percebe algumas coisas, mas a gente não entende o porquê de muita coisa. E aí, a gente começou esse papo no último encontro, falando desse amor que a gente não entende bem, né? Como que a sociedade não entende, e que a gente se coloca querendo amar. Quando a gente precisa colocar limite nos outros, a gente acha que a gente é desamoroso, que a gente não é legal, porque a gente não quer conflito. E a gente vai se relacionar com as pessoas com um pé na frente e outro para trás. Tipo, eu vou, mas não vou. Põe um pezinho também, mas não vou. Então, eu quis falar nessa primeira parte disso, né, do cuidado energético, e num segundo momento, desse excesso de cuidado que é mais inconsciente do que consciente. Então, a gente vai para as relações querendo se relacionar, com medo de se relacionar, não sabendo se relacionar, e às vezes se relacionando mal por causa desse medo. Porque se eu não estou inteira numa relação, eu vou, às vezes, me conectar com gente que também não está inteira. E com gente que pode ser vampirista em algum nível na minha vida, né? Então, tem pessoas que estão tão machucadas e tão fragilizadas que elas não vão se queixar às vezes disso, elas já estão em dissociação. Então, elas vão chegar perto de nós, às vezes porque elas admiram a gente, ou porque a gente é legal, por vários motivos. E aí, essa pessoa ela chega, só que ela não fala do descontentamento dela. Então, ela tá colada com a gente. Às vezes, tem gente que fica muito íntimo da gente nessa pegada de querer entender como a gente funciona. E a gente não percebe. E aí você só percebe quando a pessoa tem alguma conduta que você vê que é um pouco incoerente. Você fala, mas não era uma amizade dessa maneira, mas a pessoa tá agindo dessa maneira. E aí a gente começa a perceber.
Então, o que pode proteger a gente para a gente não entrar nessa onda paranoica? Porque aí vira neurose. Se eu começo a falar, nossa, mas eu não vou me relacionar, porque as pessoas vão baixar minha frequência, porque vão me fazer mal, porque não sei o que lá. Por isso que é importante falar disso também, não jogar para baixo do tapete. A gente começa a entender qual é a minha intenção nas relações. Por quê? Se eu entro numa relação com um interesse, com segundas intenções, a chance dessa relação ser verdadeira, genuína, ela é muito rara, muito distante. Agora, se eu entro numa relação falando, não, eu vou dar o meu melhor nessa relação, eu quero que seja legal, eu quero poder ajudar. Quando eu penso assim, se eu não me sentir... Porque às vezes a gente se sente também aquela síndrome do impostor, né? Ela chega também junto às vezes. Eu tô aqui nessa relação, tô fazendo isso, mas isso aqui, será que tá sendo verdadeiro? Será que eu não tô sendo interesseira com essa pessoa? Todos nós passamos por isso. E aí, qual que é a sacada para mim nesse processo de autoconhecimento? É falar, tá bom, eu estou me sentindo interesseira agora. Tá, põe na mesa. Começa a jogar limpo com você, começa a ser verdadeiro com você. Começa a entender por que esses pensamentos estão vindo. Porque quando eu era criança, eu só conseguia, né, um docinho ou uma brincadeira no colégio, na hora do recreio, se eu fosse assim. Às vezes é um padrão. Às vezes é uma crença que eu tenho, que eu só vou conseguir ter amigos se eu tiver esse comportamento que não demonstra o que sente, e tudo que as pessoas vão me respeitar se eu ficar quieta, com descontentamento. Então, tudo isso é importante. Se a gente quer relações honestas, amigáveis, e a gente quer amar nas relações, de qualquer tipo, a gente vai ter que olhar para isso. Isso é uma coisa social. Isso é uma coisa que eu penso que deveria ser ensinado nas escolas, essa educação íntima, essa educação sobre saúde mental, sobre as relações, porque a gente aprende matemática na escola, mas não aprende a se relacionar, sendo que o ser humano é um ser de relação. A gente não aprende. Quer saber? A gente não aprende nem a transar. Na escola, quando a gente vai falar de educação sexual, a gente aprende uma coisa ou outra, e aí quando vem, é uma coisa super distorcida. Muitos de nós não teve pai e mãe que ensinou também, porque também não sabia como era o comportamento. Tinha muito medo das gravidezes precoces, era muito focado nisso, mas o sexo em si a gente não sabe. Falar hoje, até na fase adulta, em qualquer fase da nossa vida, a gente não sabe o que é sexo. A gente acha que sexo é penetração, a gente acha que sexo é heteronormativo, a gente acha um monte de coisa que a gente só vai saber se a gente se abrir para essas questões, né? Porque na escola não se tem informação sobre isso. E é por isso que também acho que tem tanta questão de abuso, tanta questão de violência sexual, por falta da clareza. É como se tudo que fosse erótico, que fosse necessário para nossa sobrevivência, porque se a gente vem do sexo, né? Eu não entendo o tabu disso. E aí parece que é uma coisa fora, ninguém fala disso. E aí quem vai falar disso fala muito mal, ensina muito mal. Enfim, a gente tem várias questões. Então, como seres humanos, a gente pode mudar a nossa linguagem, perceber quais são os nossos tabus. A gente começa a sacar, a perceber, na verdade. Eu acho que tem alguém que falou muito sacar perto de mim. Eu tô com esse negócio de sacar, alguém falou gíria perto de mim. Mas é porque eu não falo. Peguei uma forma de pensamento de alguém. Mas a gente percebe que a gente tá no incômodo quando pega mal mesmo, assim. Então, sei lá, eu ouvi sexo, pegou mal. E pode ver que tem uma coisinha. Falou de heteronormatividade, homossexualidade. Pegou esquisito, tem alguma coisinha. Porque a gente é preconceituoso de raiz, assim. A gente tem preconceitos horrorosos dentro de nós. Mas a sociedade não permite que a gente tenha. Então a gente joga para baixo do tapete. E não é que somos pessoas maldosas, mas tem coisa que pega em alguma coisa. Quando a gente vê, por exemplo, alguém muito homofóbico, a gente brinca, né? Fala, tem vontade de experimentar, porque não é possível, né? Porque é uma homofobia que sai da onde aquele ódio. E quando você vai cavucar, tem, às vezes, repressão sexual, tem questões tem gente que tem distorção de corpo e não percebe, não sabe, não entendeu. Então tem uma profundidade. Tem gente que é maldoso por si só? Tem também. Mas na maioria das pessoas que têm esse preconceito, geralmente são questões de si mesmo, né? É como se a homossexualidade atrapalhasse a escolha da pessoa de vida, como se fosse tumultuar a sociedade. Tem coisas muito enraizadas.
Então, a gente perceber o que é raiz na gente vai abrir espaço para o novo. É isso que eu quero propor, tá? E aí, hoje, o que a gente vai fazer que é tão especial? Eu achei precioso esse exercício, e aí eu quero que a gente faça. Em alguns workshops a gente fez também, mas em outro formato, então nesse vai ser totalmente focado no amor que a gente quer oferecer para nós. Eu vou pedir, então a gente vai fazer a conexão, e aí eu vou pedir para a gente escrever uma carta para nós mesmos. Só que quando a gente for escrever essa carta, a gente vai trazer de novo o eu superior. Porque tudo que é referente à evolução é o eu superior que está aqui ajudando a gente. Que é esse nosso lado mais divino que todos nós temos. E aí, quando a gente for escrever essa carta, a gente vai escrever como se fosse o eu superior para nós. Então, pode até começar a carta assim: querida Tati, querida Rose. Como se fosse na terceira pessoa mesmo, tá? Não escreve na primeira pessoa. E aí, quando vocês forem escrevendo, eu vou trazer, eu estou explicando antes, mas durante a meditação eu vou trazer algumas coisas, mas vou deixar mais no silêncio mesmo, a coisa vir bem natural. Mas aí perceba quais são suas potencialidades o eu superior pode trazer. Então deixa o inconsciente aberto. Tipo, olha, Tati, como você é boa nisso, olha como você evoluiu, quando você era criança, olha isso, sabe? Esse ser que é altruísta e vê na gente as nossas falhas e os nossos acertos. Eu quero que vocês entrem nesse lugar. Então, olha, Tati, quando você faz isso, não é legal, você se sente mal. Olha, Rose, tem tanta coisa que você poderia fazer com a sua inteligência. Será que isso daqui... Então, deixa o eu superior falar e dar vazão. Por quê? Porque essa carta ela vai confirmar muita coisa que está no nosso inconsciente e que a gente acha que já deveria ter feito e não fez. Vai contar muitas verdades. E aí, como é um trabalho bonito e profundo, a gente vai fazer o começo disso. A gente vai deixar isso fluir. Mas deixem na semana esse papel à disposição. E na hora que vier a inspiração, continue escrevendo. Deixa o negócio vir. Às vezes vem 5, 10 páginas. Eu estou nesse processo de escrever a minha também. No primeiro momento eu consegui escrever 3 páginas. Depois são insights que estão vindo. E aí eu vou pedir para vocês mandarem uma foto para mim depois, né, dessas páginas. Só para guardar, para ter esse compromisso de foi enviado ao destinatário. Meio que um gesto singelo mesmo. E aí a gente vai guardar essa carta, tá? Em outro momento da nossa vivência aqui, dos nossos encontros, a gente vai acessar essa carta de novo. Para ver o que foi transformado em nós a partir desse olhar do eu superior que é amoroso e compassivo, tá? Uma outra coisa que eu queria falar é que a gente tem dentro de nós, quando o pessoal fala que tem um anjinho e um diabinho dentro da gente, tem muito essa história desse bem e mal, desse yin yang e tal. É legal perceber que a gente tem uma voz que é compassiva e amorosa dentro de nós, todos nós. E a gente tem uma voz que é muito crítica. Em algum dos encontros a gente já acessou o eu crítico aqui. Mas o eu crítico, ele fala com a gente de uma forma desrespeitosa. O eu crítico é aquela pessoa abusiva que chega com o dedão na nossa cara. Então, quando a gente começar a lidar mais com amorosidade, a gente vai perceber esse dedo na nossa cara. Porque ele chega assim, ó, cruel, né? É isso. Ah, como você é burra, olha como você é preguiçosa, olha como você tá fazendo isso, olha como você não tá indo atrás que você já deveria estar indo. Olha, você tem projetos e você não fez. Você tem capacidade de ensinar os outros e não tá ensinando. É essa voz. O eu compassivo, ele tem uma linguagem mais amorosa e é como se fosse esse eu criativo. Esse eu que fala assim, olha, tá preguiçosinha, né, querida? Mas vamos lá, vamos arrumar a casa toda de uma vez. Vamos lá fazer um grupo de dança. Vamos lá fazer atividade física. É diferente, né? E aí, esse eu crítico, às vezes ele é uma figura muito rígida que a gente teve na infância. Às vezes o pai, a mãe, que falava com a gente assim, e a gente entendeu que é uma verdade. Só que eu percebo que, para além da terapia, a gente pode, nesses encontros, dissolver um pouco desse eu crítico, reforçando o amor por nós. Então, assim, se um amigo meu chega e fala, poxa, eu tô deprê, não tô conseguindo arrumar minha casa, esse amigo vai falar, poxa, mas você sempre arrumou, o que que tá acontecendo? Ah, não sei, dos tempos pra cá eu tô preguiçosa, dissociada, tô me sentindo inerte. Esse amigo fala, então vamos lá, será que é a organização? Será que é a mudança? O que que é?
Então, a gente falar desse mesmo jeito com a gente. A gente falaria assim para um amigo falaria assim conosco e a gente falaria assim com a gente. Né? Para a gente perceber a diferença de uma hora de validação, por exemplo. Quando a gente vai se validar, a gente não se valida. A gente precisa que o outro se... às vezes, não. A gente sempre precisa de validação externa. Com exceção de pessoas muito maduras e que têm uma inteligência emocional muito boa e já estão se iluminando. Com exceção dessas pessoas, a gente quer validação. No teto, a gente quer validação. A gente quer, às vezes, acessar uma coisa super linda e que alguém fale no final: ah, eu também vi essa luz aí que você viu. Eu também vi roxo. Eu também vi, né? Porque dá uma alegria na gente, a gente fala: nossa, tô vendo correto. Então tá bom, no começo é assim mesmo, né? No Teta Healing, no DNA 3, que um dia vocês vão fazer, tenho fé, e que eu puder facilitar nos processos, vou ajudar. Porque manifesta, gente, eu ganhei esse curso, viu, Rose? Ganhei DNA 3. Foi a última vez, o último curso que o Fukunaga deu. Na verdade, eu não ganhei o DNA 3, não. Eu ganhei o Planos da Existência, que foi o último que ele deu. Então, e no DNA 3, a Havaiana fala da gente mover objetos com a mente. Eu já contei isso aqui algumas vezes, eu tento contar de um lugar não egóico, porque é o que funciona, né? E aí foi isso. 10 pessoas na minha turma, o professor perguntava para todo mundo: por que você tá aqui? Por que você tá aqui? E eu tava lá para fazer relações mundiais, porque eu queria tirar meu visto americano, não tava conseguindo. Falei, vamos tirar as crenças com os países aí. Eu falei, vou fazer relações mundiais. E aí, eles fizeram bem bolado, e aí eu fiz o DNA 3 meio que no embalo. Então, eu fiquei segunda, eu terminou no domingo, eu fiquei até quinta em São Paulo. E aí, quando ele perguntou por que eu tava lá para fazer o DNA 3, eu falei, porque eu quero servir melhor, sabe? Veio isso. E aí, mais um colega falou alguma coisa assim, que era um francês que tava na turma, e o resto tudo assim: eu tô aqui para mover objetos com a mente. Eu tô aqui para mover objetos com a mente. Eu tô aqui para mover objetos com a mente. Eu tô aqui para mover objetos com a mente. Então, a propaganda do curso era um pouco assim, mas era mais para entenderem o conceito, assim, mas chamou atenção. E, na verdade, a Havaiana criou esse conceito para quê? Porque ela fala que quando a gente quebra as crenças da mente, a gente consegue testemunhar o impossível. E que pra gente ser bom terapeuta, a gente tem que quebrar as crenças do impossível, né? Então, se chegar alguém com tumor, fim da vida, no Teta Healing é possível curar. A pessoa pode se autocurar, não é o Teta Healing. O criador cura a pessoa instantâneo. A gente acredita nisso. Mas se eu não quebro as crenças do impossível, eu vejo a pessoa destruída já, com o pé lá na outra vida, e eu vou interferir com a minha crença na cura da pessoa. Então, esse curso serve para isso. Mas eu tô contando porque é uma coisa tão sutil assim, só que quando você move, você não acredita. Porque a mente fala, você não consegue fazer. Só que o que você não consegue é só o que vai contra as leis da gravidade, as leis universais. O que não é lei, a gente consegue. Só que a gente precisa da confirmação. Então, o professor ele vinha e falava: você conseguiu, você não. Você não, você conseguiu. Você conseguiu, entendeu? E eles falaram: olha que loucura, né? Você precisa de uma testemunha para poder confiar que você fez. Porque na hora que você faz, você vê que eu não fiz. Não fiz. Não fiz. E aí a coincidência que eu vi foi pessoas que disseram que queriam estar lá para fazer aquilo, porque aí é o ego, né? Aí como eu sou mágica e poderosa, não moveram. E as pessoas que disseram que estavam lá porque queriam ajudar, servir, se melhorar, fizeram. Então isso só mostra que quanto mais humilde a gente foi, quanto mais a gente tiver na nossa cabeça dons de servidão, estar aí para servir, que nem hoje é a moda, né? Qual é o meu propósito de vida? A gente escuta isso em todo lugar. O que é o propósito de vida, gente? É servir. Pode ser fazendo pão, pode ser lavando a louça, pode ser sendo CEO de uma empresa. Propósito de vida é o que eu faço com meus dons e talentos, seja lá onde eu estiver. Mas isso foi tão associado à profissão que é uma coisa absurda. Eu já escutei gente falar: meu dom é ser médica, meu dom é ser professora. Você, como professora e como médica, se você colocar suas virtudes a serviço da humanidade, a serviço dos animais, a serviço do planeta, você vai ser o melhor profissional. Se você for medíocre e egóico, não vai ser. Ponto final. É isso, né? Então a gente não pode ficar engolindo muito esses regs que vêm pra gente, sabe? Essas informações que chegam e viralizam, assim, porque é isso que aconteceu com o propósito de vida.
Todos nós, chegou uma hora, todos nós, a gente já se perguntou, qual é o meu propósito, Deus? O que eu estou na Terra para fazer? A gente já perguntou. Mas muito associado à profissão, ao trabalho, né? E aí, quando tem aquela passagem na Bíblia que fala que o trabalho dignifica o homem, eu entendo que tem a ver com a servidão em si mesmo. Porque eu acho que o trabalho, o serviço, ele organiza a nossa vida. Eu acho que quando a gente está trabalhando, e aí pode ser voluntário, pode ser estudando, pode ser plantando sementes para o futuro, pode ser aposentado, não tem problema. A gente está organizando a vida de algum jeito. Então, por isso que eu acho que essa frase da Bíblia ela faz sentido nesse contexto. Porque pensar que eu vou pegar uma condução, ficar 8 horas, sei lá, no transporte e de volta, e vou pegar o metrô cheio, não sei o que, falar que isso dignifica o homem, é sacanagem, né? Tá judiando da pessoa em vários níveis e aí a pessoa se apega nisso. E aí quem cresce são as multinacionais, as empresas, a indústria, com mão de obra barata, enfim, não é isso, né? Então, quando a gente escuta as coisas, seja na Bíblia, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, a gente tem que voltar a ser crítico, ter o senso crítico. Porque a gente critica tanta coisa, defeito dos outros, por exemplo, que é mais julgador, né? A gente faz isso instantaneamente. Por que a gente não aprende a confrontar quando alguém fala? Ai, você não tá trabalhando? Nossa! Ai, não tá fazendo nada na sua aposentadoria? Nossa! Mas não era jornalista? Nossa! Agora é terapeuta? Nossa! Fez psicologia? Nossa! Eu tenho vontade de falar que eu não sou nada, sabe? Porque é isso. Não importa. A jornalista que eu sou por 12 anos não morreu. Ela é parte do que eu sou. Quando eu tô atendendo alguém, eu tô entrevistando a pessoa de alguma maneira, com as perguntas que eu faço. O conhecimento que eu tenho não morreu. E eu não sou uma pessoa inferior porque eu mudei de carreira. Porque dá uma impressão quando você muda de carreira que você não deu certo na sua. Tipo assim. E no meu caso, ainda a minha carreira foi praticamente extinguida, né? Eu fui a última turma a pegar o MTB jornalístico, aquele registro igual tem o CRM de médico, tem o MTB do jornalista. Fui a última turma em 2009 que pegou o registro de jornalista. Então foi tchau, né? A última turma, eu nem sabia. Então, assim, e se a gente não vai confrontando essas ideias, quando a gente tá lá no fundo do buraco, entendeu? Achando que a gente não deu certo na vida, achando que a gente é falho, achando que a gente não é bom o suficiente, achando que a gente é burro, achando que a gente tem problema mental, achando que sabe é TDAH, eu não sei o que, lá. Não é isso que eu quero para nós. Não é isso que eu quero para nós. Na minha missão de vida, no meu propósito de vida, eu quero que as pessoas vejam a beleza delas e se amem o máximo que elas conseguirem e sirvam a comunidade, a sociedade, a família, onde elas conseguirem. É isso que eu quero. Se tem uma coisa que eu quero para minha vida, é isso. Então, nessa a gente vai entrar em teta para botar essa intenção mesmo dentro da gente, fazer isso ser uma verdade. Para que a gente não tenha dúvida quando alguém falar algo sobre nós do que a gente está buscando, porque a gente não está dentro da Matrix buscando o que todo mundo está buscando. A gente quer conforto, a gente quer abundância, tudo bem. A gente pode fazer isso sabendo que tudo é passageiro. A gente fala minha casa. Daqui a pouco nós vamos tudo embora e estranhos vão morar aqui, né? Esse é um vídeo tão legal esse dia falando isso. Nem sei que de onde vai parar a minha casa, quem vai ficar com a minha casa, não sei nada disso. É minha casa por um tempo. A gente fala minha terra. Olha, eu acho que os ancestrais, os seres espirituais devem rir um tanto de nós, né? Porque vai ficar aí 70 anos, 80, 90 em cima da terra, a minha terra. A terra tá aí, não é de ninguém, né? A terra tá aí se regenerando, dando fruto, dando flor, não é de ninguém. A gente é minha terra. Então, sabe, vamos sair dessa pra gente conseguir evoluir mais e ter mais, porque quando a gente é desapegado, a gente conquista muito mais coisas pelas coisas. O dinheiro flui, a prosperidade flui, tudo flui. Então, que a gente consiga entrar nesse mood de leveza. Então, a gente vai entrar em teta, comecem essa coisa da carta, mas se tiverem um tempinho depois que a gente finalizar, continuem. Deixe o processo criativo tomar conta de vocês, tá bom?
Então vamos lá, a gente vai entrar na conexão. Respirem profundamente nesse momento. Se permitam serem cuidadas pela espiritualidade. Nesse momento você vai fazer uma inspiração bem profunda e vai se conectar com o centro do seu peito. Você vai imaginar um fio de luz dourado no centro do seu coração. Esse fio de luz ele desce, vai passando pelas suas pernas e pés e vai aterrar lá no centro da Terra. Esse fio de luz ele sobe, acende todos os chakras do seu corpo e vai formando uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Você se vê em miniatura, entra na bola de luz, vai subindo. Vai passando além da sua casa e do espaço que você está. Vai passando além da sua cidade. Vai passando além do nosso país. Vai passando além do universo, das galáxias. Vai passando por camadas de luzes gelatinosas. Vai passando também por camadas de luzes multicoloridas. Passa por camadas de luz clara, escura, clara, escura. E agora você vai se conectar com os planos da existência. Sente aí seus anjos, mestres e guias. Isso.
Isso. Se conecta com o núcleo que rege a sua alma. E agora você vai se conectar com a lei da compaixão para escrever sua carta. Sente a energia da compaixão. E agora você vai se conectar com o sétimo plano. Sai da sua bola de luz, avista um portal de luz triangular muito forte e vai se conectando com Deus, com a energia do Criador, com a energia da criação. E agora você vai respirar bem profundamente para fazer uma limpeza energética no seu campo e vai liberando as tensões, os julgamentos, as críticas, os desafetos. Isso. E você vai fazer uma conexão agora com o seu eu superior. Você pode dar o comando, Criador de tudo que é comandado, que eu me conecte inteiramente com o eu superior, para o bem maior. Isso, e aí você faz sua conexão. Isso. E agora, conectado com o seu superior, você vai pedir e se abrir para esse trabalho. Você vai pedir para que seu superior fale com você, fale de você e reafirme seus dons, seus talentos,
suas potencialidades e te mostre novos caminhos. Você já vai entrando na conexão com essa escrita. E aí você tem duas opções agora. Você pode permanecer de olhos fechados e intuindo esse diálogo, dando espaço criativo para ele e visualizando que também tem sua importância. E escrever a carta, começar a escrever depois que a gente finalizar. Ou você pode começar agora. Eu sugiro que vocês aproveitem esse momentinho de olhos fechados para ver com clareza aspectos de vocês mesmos, para desfrutar um pouco desse silêncio interno. Mas fiquem à vontade, tá? Se em algum momento vier a vontade da escrita, abre os olhos e escreve. Se não, permaneça em conexão com o seu superior. Isso. Vai sentindo essa mão no centro do peito, ativando a sua intenção de se amar mais, de se cuidar mais, de se enxergar mais e de ser contestadora de opiniões externas, principalmente sobre você. Faça esse compromisso de se amar acima de tudo, de se enxergar com os olhos do Criador, de se cuidar com carinho, de valorizar os seus aspectos, a sua beleza, a sua força, a sua integridade, a sua honestidade, a sua juventude, a sua determinação, a sua leveza, a sua amplitude, a sua bondade, a sua amorosidade, a sua amizade. Então tudo isso se torna muito valioso e você não entrega na mão de qualquer pessoa. Você escolhe quem tem acesso à sua intimidade. Ao passo que você entrega tudo isso quando está em servidão. Você se lapida, se constrói na intimidade. E quando você está nas multidões, você entrega em potencial tudo que é sólido em você, tudo que é construído e amado por você. Respira profundo e vai trazendo essas informações para todas as células do seu corpo. Você agora flexiona uma mão na outra. Energiza a tela com a intenção de potencializar o trabalho feito da egrégora, para que todo mundo receba esse amor incondicional. No momento que estiver fazendo esse trabalho, também recebe esse testemunho de cura, de motivação e de transformação. Nesse momento a gente envia amor incondicional e cura. Para todo o planeta Terra, para todos os seres vivos, para toda a humanidade.
para que todos recebam os méritos e a consciência desse trabalho. Isso. A gente envia amor incondicional e cura para pessoas que a gente sabe que está precisando, pessoas que vierem à nossa cabeça. Isso. A gente agora flexiona as nossas mãos com a intenção de limpeza. E agradece ao Criador pelo trabalho, pela abertura, pela evolução espiritual, pela expansão da consciência, pelos ensinamentos, pela verdade sendo mostrada dia a dia. E nesse momento eu testemunho a cura de vocês, Criador de tudo que é. Eu testemunho a cura da Tati, da Rose, da Cleide e de quem mais, como a Raquel, for assistir ou ouvir esse vídeo depois, esse áudio. Que todas as pessoas que tiverem acesso a essa gravação sejam curadas, transformadas, iluminadas para o bem maior. Grata, está feito, está feito.